Senhoras e senhores, qual será a boa de hoje? Aqui sou eu, Diogo Sandim, cristão, pastor, esposo da Elaine Cristina Sandim e pai da Beatriz e do Breno. Gente, os dias essa semana tem sido abençoada e inspiradora. Eu quero aqui compartilhar com vocês uma novidade. Tem muita coisa boa que a gente tem pensado aqui junto com a minha família. Não sei se vocês sabem, mas por trás desses bastidores, toda a nossa família trabalha junto, engajados nesse canal, nesse projeto, e vem muita coisa boa aí. E continua orando por nós. E se você gosta dos nossos conteúdos, sabemos que ainda temos muita coisa para melhorar, muito a aperfeiçoar, principalmente na dicção, nas falas. Mas a gente tem evoluído e graças a Deus por tudo isso. E você que está aqui, né, nesse canal já inscrito, somos 62, 63 inscritos nesse canal já, para a glória de Deus. E vamos continuar crescendo em nome de Jesus, porque o intuito aqui é cada vez mais trabalhar para enraizar você em Jesus Cristo. Glória a Deus. Hoje nós temos um tema bastante interessante que vai falar justamente sobre os nossos. Quem nunca se balançou, né? Ou muitas das vezes já percebeu que a vida, né, faz com que a gente dá aquela balançada na nossa fé. Eu não estou falando desses problemas do cotidiano, que por mais que às vezes nos chateiam, né? Coisas pequenas, a gente está lidando tudo a todo momento, trabalho, expectativas que são frustradas a todo momento. Mas eu estou falando daqueles que viram a nossa vida, né? De pernas para o ar, como diz aí, ou a cabeça para baixo. Crises no casamento, muitas das vezes as contas que não fecham, o dinheiro que falta, diagnósticos médicos contraditórios, perdas que você não esperava, aquele dia mal que bate à nossa porta, né? Sem contar os desafios, né, que a vida nos impõe nos nossos relacionamentos, de lidar com a gente mesmo, que muitas das vezes é um desafio, né, no trabalho, dentro de casa, com esposo, esposa, filhos, e às vezes, muitas das vezes você explode, aí já vem aquela culpa, poxa, será que eu sou crente de verdade? O que está acontecendo? E muitas das vezes essas pressões, né, da vida, ela faz a nossa fé dar aquela balançada. E muitas das vezes a gente fica se perguntando, né, onde está Deus? Inclusive tem outros vídeos aqui nesse canal que eu falo sobre a diferença entre murmuração e lamentação. Eu sugeriria para você assistir esse vídeo lá, porque esse vídeo complementa o que eu vou dizer aqui hoje. Mas fato é que todos nós estamos suscetíveis para passar esse desafio e muitas das vezes a nossa fé, ela se balança. E eu não sei se você já se perguntou, mas eu já me perguntei, como eu faço para ter uma fé inabalável? Eu passei por um momento, minha casa passou por um momento muito difícil. Foi em 2021. Foi no dia 15 de junho de 2021. A minha esposa pegou Covid e mal ali sabíamos que estávamos entrando no maior desafio, o maior deserto da nossa vida.
E ela pegou o Covid no dia 15, e quando foi eu correndo para lá, para médicos para lá, médicos para cá, quando foi no dia 19 de junho, por volta da meia-noite, eu levei ela para o hospital. E do dia 19, dia 20 de junho, por volta das 3 horas da madrugada, eu assinei o protocolo de internação da minha esposa no hospital. E daquele hospital começou a nossa saga, o nosso desafio. A gente ora por muitas coisas, mas a gente não ora pelas coisas ruins. A gente ora pensando em coisas boas, mas as coisas ruins chegam. E essas coisas ruins que chegam, elas chegam de forma inesperada. E é difícil não se abalar. E então, né, com a minha esposa ali dando entrada no hospital, que eu achei que era apenas alguns dias para ela ficar ali para recuperar, ela não retorna breve e logo eu tenho que, numa segunda-feira, por volta das 13 horas, 14 horas, eu estava no hospital com meu coração aflito, não querendo que o pior acontecesse, no sentido dela ser entubada, e aquela situação, ela que eu menos esperava aconteceu. Na segunda-feira, por volta, o boletim médico demora para chegar e então eu fico ali meio que desesperado. No sábado de tarde eu surto. Essa história é longa. É, tem uma crise de pânico, um monte de coisa. E ali a minha esposa, eu vou para o hospital por volta do meio-dia para receber ali o boletim médico, para receber notícias da minha esposa. E passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, o boletim não chegava. Então eu peço o contato desesperado, porque os médicos não respondiam, não mandavam notícia. Eu ligo para alguns amigos ali influentes, e quando de repente esse amigo ele me liga dizendo: meu amigo, o que você não esperava aconteceu, sua esposa teve que ser entubada. Aquele dia foi muito difícil para mim. Até então meus filhos não sabiam de nada, e eu decidi porque quando eu internei a minha esposa na sexta-feira, ah, os eu voltei para casa e aí e os meus filhos perguntaram: papai, cadê a mamãe? E eu disse: ela ficou no hospital para ser cuidada. Ela está bem e ela vai voltar para casa. Às vezes a gente faz algumas promessas que não está no nosso alcance cumprir. E durante 15 dias eu não conto para os meus filhos que ela está entubada. E então ali começa uma saga. No 16º dia de intubação, a médica me chama e a médica sobe minha cunhada junto. Ela diz assim: Diogo, o caso da Elaine é muito crítico. Ela pegou, além de estar lutando com Covid há 16 dias, nós não conseguimos estubá-la, e ela pegou 2 bactérias complicadas. E ela e o fato é que a médica não falou quais eram as bactérias. Depois eu descobri, né, com alguns contatos no hospital, que ela pegou uma bactéria terrível, de que cada 10 que pegava, só um sobrevivia. E depois que eu fui descobrir isso. E ela tomando os antibióticos, trocava o antibiótico os antibióticos não faziam efeito. E a médica me chamou para fazer uma traqueostomia, se eu autorizasse, e eu assinei os papéis da traqueostomia. E
e os médicos cuidando com um boletim ali com um antibiótico. E naquele dia a médica falou: reúne seus filhos e fala para ele. Aí eu falei para a médica: meus filhos nem sabem que minha esposa está entubada. Não sei se eu fiz certo, mas fato é que naquele fervor eu tentei fazer o melhor. Também fato que enquanto a minha esposa estava entubada, nós estávamos em propósito de oração todos os dias nos hospitais, ali no hospital. E eu lembro que era frio, uma temporada de inverno. Tinha dias que tinha muita gente comigo, mas tinha dia que estava só eu. E esses dias eram os dias mais difíceis, que era uma batalha entre eu e Deus, entre eu e eu mesmo. Às vezes contando aqui para você, eu não sei qual que é a melhor palavra, mas fato é que a gente, encurtando aqui a conversa, minha esposa ficou ali, fez a traqueostomia e depois de alguns dias ela acorda com 21 dias de intubação. Aí ela passa uma semana acordada, a gente cria expectativa, vou ali visitar ela com permissão do médico, eu comecei a criar uma amizade com os médicos. Sábado eu vou visitar ela, muito alegre, que ela tá indo bem. Domingo ela vai pro quarto, pra enfermaria. Aí quando de repente, domingo, a gente começa a receber um boletim que os exames dela estavam alterados e os médicos não sabiam o que dizer, o que estava acontecendo. Quando foi segunda-feira, eu recebi uma ligação do hospital dizendo: corre para cá, que você precisa assinar um papel e a sua esposa precisa fazer uma cirurgia urgente. E naquele dia, eu não cabe aqui dizer, eu tinha informação de um médico que estava preparado para operar ela. E eu chego lá no hospital e disse: eu quero uma segunda opinião. E de repente o médico fica bravo e disse assim: agora eu não quero mais operar sua esposa. Fato é que quando foi 1 hora da tarde, estava ali, o médico desistiu, disse: eu não vou mais colocar. Quando foi 2 horas, a doutora ali do centro cirúrgico me chama e eu falo assim: Diogo, sua esposa está sendo nesse exato momento entubada de novo, e se ela não for operada até as 6 horas da tarde, ela vai morrer. E a médica olha os meus olhos e diz: e essa responsabilidade é toda sua, porque o único médico que a gente tinha, você acabou de dispensá-lo, né? E ele não vai voltar. E o médico que você quer operar, dos dois que você quer, um está viajando e o outro está nesse exato momento num centro cirúrgico operando outra pessoa. Então você já pode imaginar que eu desço naquela tarde, tremendamente abalado, sento nos bancos ali, duro, do, do hospital, e ali eu clamo ao Senhor, dizendo: Senhor, não deixe a minha esposa morrer. Não deixe a minha esposa morrer. E recebo um amigo, meu amigo Diego Pilege, e ele vai lá me visitar nesse horário, vai lá me dar um abraço, vai me consolar. E então eu, desesperadamente também tentando falar com o médico, com a secretária do médico, e ninguém atendia. A secretária, de tanto insistir, a secretária atendeu. E atendeu, eu disse: o senhor tá, o médico tá, doutor Márcio, inclusive agradeço a ele, que Deus usou para salvar a vida da minha esposa.
O doutor Márcio, ele entra lá desculpe, eu tentando falar e a secretária diz, ele está num centro cirúrgico, não vai conseguir atender agora. E eu tentando ligar para o doutor Márcio, tentando ligar, não conseguia, ele não atendia. Quando de repente, umas 4h30, ele me liga. E ele falando, Diogo, eu não te conheço, está acontecendo? Minha esposa está aqui. Aí eu já estou sabendo da história, me passaram para cá, o hospital já tinha me ligado. E eu estou terminando de fechar um paciente aqui, a minha equipe médica já está chegando aí no hospital para ver o que a gente vai fazer. E passa um pouquinho, umas meia hora, por volta de 5 horas mais ou menos, se não estou enganado, o Dr. Márcio chega no hospital, me pede para me subir lá no centro cirúrgico, me dá um abraço divino, nunca me conhecia, me dá um abraço divino, de esperança, muito humano, disse, vai dar tudo certo, eu vou cuidar da sua esposa, eu vou fazer o melhor que eu posso, como de fato fez. E nesse processo todo, né, levaram 2 horas de cirurgia e nesse caminho todo, a minha 2h30, minha esposa tem uma trombose intestinal, que até então a gente não sabia que era isso. Ela perde 70 centímetros do intestino e ela sai com uma bolsa de ileostomia. E aí o médico sai da cirurgia, dizendo que a cirurgia foi um sucesso, eu tive que abrir ela, não consegui fazer uma cirurgia via laser, robô, eu tive que abri-la. E agora as próximas 48 horas são fundamentais na vida dela. E mal sabia que o Covid foi fichinha perante o que ela ia passar. Depois eu descubro que ela estava no andar e depois mandaram ela para o andar, onde mandam só aqueles que estão desenganados pelo médico, pela ciência, para cuidados e tratamentos paliativos. A gente vai lá no hospital, vai orar por ela. Eu consigo, né, entrar no hospital, nessa UTI. Minha esposa estava lá, entubada, situação terrível de se ver a sua esposa. E nesse caminho, tudo que a gente tinha que fazer era orar. O mais difícil era voltar para casa e enfrentar as nossas crianças. Se manter-se forte, porque os meus filhos precisavam de inspiração. Eu lembro que a gente orava todas as noites, pedindo para que ela voltasse. A gente orava com tanta fé, mas todos os dias a gente estava lá no hospital. Muita gente me ajudou. Sou grato a Deus pelos companheiros, pelos irmãos, pelas irmãs que Deus me levantou para me ajudar nessa batalha. E ali, quando foi numa quinta-feira, eu fiz uma oração em frente ao hospital, porque eu recebi um boletim da minha esposa que ela estava em estado gravíssimo e piorando. Eu lembro que eram umas 3, 4 horas da tarde, eu paro em frente ao hospital e oro, pedindo a Deus, Senhor, tem misericórdia de nós. Por alguma coisa, por aquela oração, um milagre começou a acontecer. No outro dia eu recebo um boletim onde os médicos diziam que ela não estava mais em estado gravíssimo, em apenas em estado grave. Ela fica mais 7 dias em coma
E na segunda-feira o médico me liga dizendo: Diogo, sua esposa acordou do coma. A história é longa. Fato é que balançar não é o problema. A nossa fé balançar não é um problema. A questão é quando a nossa fé começa a desmoronar. E para a nossa fé não desmoronar, ela precisa estar enraizada. Ela precisa estar fundamentada. Conta-nos a história de um homem chamado Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna. Ele viveu por volta do século II. E diz que uma vez o procônsul é convidado, ele convidou Policarpo a fazer um juramento a César e negar a sua fé em Jesus Cristo. E ele, há muito tempo, muito ousado, muito corajoso, ele diz assim: eu sou cristão. E se você quiser saber mais sobre o cristianismo, ficarei feliz em marcar uma reunião com você. O procônsul, então, ele fica furioso e ameaça ele, e ameaça-o a jogar ele na arena e atear fogo nele. E faz ameaças. E Policarpo, muito firme, disse: você me ameaça com fogo, esse fogo vai se apagar por um momento. Mas existe um fogo que não se apaga, que é o fogo vindouro do julgamento, do castigo eterno, reservado só para aqueles que não creem. E diante dessa ameaça, o procônsul leva Policarpo na arena e as multidões enfurecidas, entusiasmadas, aplaudem, queimam, 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 queimam. Então, o procônsul joga ele ali na arena e João não querendo, não precisa me pregar, apenas amarra as minhas, deixa eu aqui mesmo, eu não vou fazer, não vou fugir, não vou fazer nada. Então os soldados apenas amarram as suas mãos com a corda e deixa-o ali para ser queimado. E diz a história que enquanto ele estava sendo amarrado e ateando fogo, Policarpo ofereceu um salmo de louvor de gratidão a Deus e então seus perseguidores acendem o fogo. E de uma forma misteriosa e milagrosa, o fogo não teve o efeito pretendido. Policarpo não foi queimado. Apenas queimou-se as cordas, mas ele teve a sua vida mantida de forma intacta. E o que acontece depois? Não satisfeito, os soldados então começam a esfaqueá-lo e diz a história que o seu sangue apagou as chamas. Essa é a história de um homem fundamentado na fé, apaixonado por Jesus, que teve a coragem de enfrentar e não negar o seu Cristo. Uma fé inabalável, uma fé enraizada, uma fé fundamentada. Fé esta que me inspira, que nos inspira. Uma vez eu estava lendo no livro do Richard Foster sobre as disciplinas cristãs
E eu não lembro se é no dele ou se é no livro do Dallas Willard, celebrando as disciplinas, que vai falar que as nossas respostas elas não estão no futuro. Nós precisamos olhar para trás. E esse olhar para trás não é com um olhar de saudosismo. Esse olhar para trás é olhar para trás com um olhar de esperança. A mesma esperança que fez Jeremias olhar para trás e dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então ele olha para trás, não no sentido de um saudosismo, de um tempo que não volta mais, de alguém que ficou preso no passado. Mas Jeremias vai olhar para o passado e diz: se Deus fez lá, ele olha para o passado não com saudosismo, ele olha para o passado como sinal, como se ele tivesse com todas as suas forças lançando fundamentos e se agarrar e dizer assim: eu preciso de esperanças. E é nesse lugar que ele vai olhar, porque ele não consegue olhar para frente. À frente está o caos, à frente está Jerusalém destruída. Ele olha para frente, ele olha para o lado e está tudo bagunçado. Então ele diz assim: eu preciso me apegar em alguma coisa. E então ele olha para trás. E ao olhar para trás, ele começa a trazer esperança para o seu coração. De um Deus que fez no passado e que pode fazer de novo. Quem não deseja ter uma fé dessa? Uma fé de Policarpo? Uma fé de Pedro, que pela primeira vez negou Jesus, mas na segunda vez ele teve a coragem de dizer: se vão me crucificar, me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu mestre. Não é mais o mesmo homem que há alguns meses ou anos atrás negou o seu mestre de forma covarde. É um outro Pedro. É um Pedro fundamentado, é um Pedro que conhece uma glória que queima, um Cristo que queima. E ele quer agora morrer pelo seu Senhor. Só que ele não se acha digno de morrer pelo seu Senhor. Eu me pergunto muitas das vezes sobre uma fé que não nos faz mover, que não nos tira, ou que muitas das vezes não nos deixa boquiaberto. O que fez, será? O que fez Abraão deixar tudo e ir para uma terra que ele não conhecia? O que fez Abraão levantar pela manhã e oferecer o seu único filho? O que fizeram esses homens ter a coragem de morrer pelo seu Cristo? A gente vive uma geração tão superficial, os dias são tão trabalhosos. E nunca foi tão necessário estarmos fundamentados na fé, estarmos enraizados. E quando eu olho para isso, vem um texto na minha cabeça, na minha memória, que diz, lá no Salmo 92, verso 12: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano. Esse texto é um texto tremendo. Ele fala de um estado e vai comparar duas árvores que são referência para aquelas pessoas que moram naquela região.
E esse texto, ele fala de uma profundidade teológica sobre a vida do cristão. E a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer uma aplicação errada desse texto atrelada à teologia da prosperidade, onde nós estamos isentos do sofrimento, isentos das lutas, e que nós não iremos passar por aflições, nós iremos passar por luta, e que se alguma coisa errada acontecer, nós estamos em pecado. Como tiveram a coragem, quando a minha esposa estava entubada, tiveram a insensibilidade de ligarem para mim e dizer: a sua esposa está internada porque você está em pecado. Eu entendo essas pessoas. É difícil para elas entenderem o sofrimento humano, a não ser na lei da causa e efeito. É o mesmo dilema que passou os amigos de Jó. Jó, você está passando por isso porque você está em pecado. Arrependa-se dos seus pecados, consequentemente, o seu estágio vai sarar. Eu acho que deve ser muito difícil viver a vida nessa perspectiva. Eu creio que é muito difícil viver a vida nessa perspectiva. Viver a vida na perspectiva da causa e efeito. E não ver a graça de Deus em todos os lugares. E, dito isso, esse salmo está falando justamente... Vou tomar um tereré aqui. Como bom campo grandense, a gente toma um tereré, tá bom? Ó. Tereré. Eu preciso experimentar esse negócio aqui, tá? Isso aqui é bom. Normalmente no calor. É gelado, tá? Tereré é gelado. Não é chimarrão, é tereré. Tá? Erva pura folha, tá bom? Não é que aquelas ervas lá de abacaxi, limão, menta, boto. Não, o negócio tem que ser raiz, pura folha. Voltando para cá. A gente precisa estar fundamentado, né? Não preso nesse texto atrelado, Salmo 92, a teologia da prosperidade. Nós iremos passar por vários sofrimentos. Fato é que vários sofrimentos não têm explicação. Mas fato é que também nós precisamos estar fundamentados para suportar o dia mau. Como diz Efésios. Que a gente precisa estar revestido. E ali o apóstolo Paulo vai trazer umas características de revestimento para que nós cristãos suportamos os dias da dificuldade. Como tivemos que passar. Inclusive, 19/8, dia 21/8, se eu não estou enganado, de 2021, minha esposa recebe alta. Para a glória de Deus. E a gente precisa estar fundamentado para enfrentar os dias difíceis. E esse Salmo 92, ele fala justamente sobre isso. Sobre não sobre alguém pautado numa teologia da prosperidade, mas alguém que está firmado em Deus, que as suas raízes estão penetradas, que eles são capazes de, diante do sofrimento, não deixar a sua fé esmorecer, a sua fé se calar, a sua fé se silenciar. Ou morrer aos poucos e ser extintas. O nosso desafio é justamente na nossa jornada, né? Eu ainda tô com a minha letra bem feia aqui, tá? Mas eu insisto em escrever, né? Então, o Salmo, tá? Salmo 92, verso de número 12. Nós queremos falar sobre o cedro do Líbano. E essa árvore vai trazer a representação
espiritual de um povo que está firmado em Deus, de uma fé que moveram esses homens, como diz Hebreus 11, né? Que da fraqueza tiraram força. É isso? Hebreus 11? Da fraqueza tiraram força. E esses homens vão tirar das suas fraquezas força. E você vai ver o manifestar de Deus através da vida dele. Numa vida de dificuldade, numa vida de sofrimento. Deixa eu ver aqui. E das suas fraquezas tiraram forças. Diz aqui o texto, ó, Hebreus 11:34. Apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Ou seja, estes homens que tiveram uma fé, que suportavam as provações da vida, esses homens são comparados ao cedro do Líbano. E aqui eu quero enumerar algumas características, tá? Desse cedro do Líbano. Primeiro, ok? Com a letra meio feia aqui mesmo, tá bom? Então, qual é a primeira característica do cedro do Líbano? Primeira característica: crescimento lento. Falar em lentidão na nossa geração é apostasia. Todo mundo está querendo crescer rápido. Nós estamos vivendo um tempo acelerado. Todo mundo acelerado. Você olha no Instagram, tá todo mundo crescendo rápido e parece que só você fica para trás. Eu costumo dizer uma frase lá na nossa igreja que é mais ou menos assim: a direção é mais importante que a velocidade. Só que a gente está mais preocupado com a velocidade do que com a direção. Mais importante do que a direção é a velocidade. Então, o cedro do Líbano, ele, durante os seus primeiros anos de vida, ele cresce poucos centímetros para cima. 3, 5 anos, ele vai crescer muito pouco. Mas, em proporcional, ou inversamente proporcional, ao que ele cresceu para cima, para baixo, as suas raízes estão criando profundidade. Para depois, sim, crescer para cima. É exatamente a aplicação que Jesus faz do homem que está alicerçado na rocha. O homem que está alicerçado na rocha é um homem praticamente tolo para os nossos dias. Porque o que é mais empreendedor? Mais empreendedor é você construir no solo ou é construir sobre a rocha? O que é mais barato? O que é mais rápido? Você construir sobre a rocha ou vou construir sobre a areia? O que é mais lucrativo? O mais lucrativo? O mais rápido? O mais barato? O mais econômico? Sei lá quais adjetivos aqui me faltam. É você construir sobre a areia. De forma empreendedora, é mais barato você construir sobre a areia. Porém,
o que se constrói sobre a areia se torna insustentável no longo prazo. E nós precisamos criar uma espiritualidade que se sustenta no longo prazo. A vida não é uma corrida de 100 metros. A vida é uma jornada. E essa jornada nós precisamos estar preparados para vivê-la. Então, ao invés de priorizar a visibilidade, e não estou dizendo que não tem que ter, porque no tempo certo vai ter. Mas a gente precisa gastar mais tempo crescendo no secreto. Em vez de valorizar a visibilidade, nós temos que priorizar a profundidade. Ok? Priorizar a profundidade. Eu vou acelerar aqui por causa do horário, tá? 2. Altura versus imponência. O cedro do Líbano tem a capacidade, tá? Depois que as suas raízes se desenvolveram, o tempo de crescimento lento para cima, mais rápido para baixo, né? E não tão rápido assim, porque são 5 anos, ou um pouco mais. Esse tempo que ele gasta crescendo pouco para cima, ele está fundamentado para baixo. Logo, o que ele faz? Quando ele gastou força, energia para alcançar solos profundos, né? Solos profundos, o que vai acontecer com o cedro do Líbano? Ele vai crescer de 40 a 46 metros de altura, com seus troncos chegando a 13 metros. Ok? Vou ser aqui o objetivo por causa do tempo, tá? 3. Ok? Resistência climática. O cedro do Líbano é o único que tem a habilidade, a capacidade, a consistência de suportar as resistências climáticas. Suporta vento, suporta tempestade, suporta calor intenso. Por quê? Porque as suas raízes não estão bebendo de águas rasas. As suas raízes estão bebendo de águas profundas. Inclusive, a gente tem um curso na igreja chamado Águas Profundas. Eles estão bebendo de águas profundas. Enquanto que os outros bebem água da chuva, o cedro do Líbano, ele bebe do lençol freático. Como que isso aqui é poderoso. Isso aqui me faz lembrar de Jeremias no capítulo 2, onde Deus vai dizer através de Jeremias: vocês me abandonaram e estão bebendo água de cisterna, enquanto vocês poderiam estar bebendo de uma fonte, de um lençol freático. E é por isso que muitas das vezes a gente não consegue suportar a provação, suportar as dificuldades. Porque, tecnicamente, a provação não deveria ser algo que abandone a nossa fé. A provação não deveria matar a nossa fé. A provação ela deveria ser um lugar para revelar o nosso coração. Assim como o meu foi revelado. Revelado para mim. Como diz o próprio Deus em Números, se não estou enganado, né? Ou Deuteronômio. Te coloquei no deserto para que você entendesse o que tinha dentro do seu coração. Não é que Deus não sabia o que tinha. Deus sabia o que tinha. Mas nós, às vezes, não sabemos o que tem no nosso coração. A gente fala uma coisa, cantamos nas nossas canções uma coisa,
Eu te amo, mas na verdade, esse amor, ele não foi provado de verdade em fidelidade e em amor. E ele só é provado na dificuldade, na provação. Então a gente tem que beber no lençol freático e não em água da chuva. O terceiro motivo, né? O quarto, na verdade, quarto, que eu já disse, são as suas raízes profundas. Ok? Que bebem do lençol freático. Perfeito? Quinto, raízes que abraçam a rocha. Ok? Tem uma outra característica. 6. Madeira. Deixa eu apagar aqui. Tá. Ok? 6. Madeira resistente. Essa madeira, o cedro do Líbano, foi usado no santuário por Salomão. E a madeira, no Antigo Testamento, fala da humanidade, do caráter. Lá no Antigo Testamento tem uma aplicação. A madeira era revestida de ouro. A madeira representa a humanidade. O ouro representa o caráter de Deus, a glória de Deus. Ok? A madeira representa a condição humana, incorruptível. Mas quem bebe da água do lençol freático, da água viva, da fonte, né, tem o seu caráter moldado. E esse caráter é justamente o lugar onde 50% da nossa história, né, 50% da nossa história, depende justamente, o nosso caráter, a nossa personalidade, ela é formada 50% pelo nosso temperamento, que é genético, tá? Ok? Deixa eu colocar aqui. Não tá bonito isso aqui, eu preciso melhorar minha letra. Minha esposa disse, faça caligrafia. E eu acho que ela está certa. Então, a nossa personalidade, tá? Vou colocar aqui. A nossa personalidade, tá? Vou colocar aqui, personalidade. A nossa personalidade, ela é formada 50%, tá? Vou botar aqui. 50% pelo nosso temperamento. E de onde vem esse temperamento? Tá? Tem um vídeo no canal falando sobre isso. O nosso temperamento, ele vem do pai e da mãe. Mas os outros 50% da nossa personalidade, que é o nosso caráter, ele vem das nossas histórias. Daquilo que adquirimos. Tá? Daquilo que adquirimos. Ou seja, nossas experiências. Minha letra realmente é feia, né? Nossas experiências. Boas ou ruins. O problema é que, na maioria das vezes, o que vai ditar a nossa vida são as experiências ruins. E viver a partir daquela perspectiva. E aí é que começam as coisas a ficar ruins. Porque você começa a ver a sua vida a partir dessa ótica. Ok? Então nós precisamos ser como o cedro do Líbano. Beber da água da fonte, da água fluvial. Não da água fluvial, digo eu, mas beber da água, né, dos lençóis freáticos, para que a gente esteja viçoso
sadio e sendo moldado pelo próprio Deus. Como diz Jeremias 17, 7, 8. O justo é como a árvore plantada junto às águas, firme na seca e inabalável no calor. Se você quer adquirir essas raízes, se inscreva no canal. Saber como desenvolvê-las, se inscreva no nosso canal. E faça também parte da minha próxima mentoria, desafio. Desafio, Jornada Enraizados. Serão 21 dias. Acesse o meu site, eudiogosandinho.com.br. Se inscreva ali, porque no dia 16 de setembro nós teremos um encontro. E a partir dali, nós começaremos uma jornada juntos. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima.